Muito bom. Boa noite. Me sinto muito honrado de poder fazer parte nesta noite, dessa tertúlia, última do ano, e convidado que fui pelo Dr. João Amaral, e trazer aqui para reflexão um tema que, de certa forma, me interessa, mas creio que há outros pesquisadores, investigadores que já se debruçaram sobre este personagem chamado Santos Saraiva, cidadão de duas pátrias, cidadão que se tornou uma figura singular, como já dito, um erudito, foi sacerdote por algum tempo, filólogo, cientista, professor, poeta, polemista, hebraísta, latinista, tradutor, exegeta e outros mais campos de conhecimento, de atuação que marcaram a biografia deste cidadão Francisco Rodrigues dos Santos Saraiva. É uma singularidade bastante específica de um personagem com tamanha atuação e diversidade de campos de interesse, ainda ser bastante desconhecido nos meios culturais, e há em torno dele uma certa aura de mistério, talvez até pelas inconsistências da sua biografia, por certas divergências entre registros daqueles que se debruçaram sobre a vida e obra de Santos Saraiva. Poucos documentos pudessem ser chamados de primários, para não dizer quase nenhum. A maioria trata de Santos Saraiva por leitura de documentos já ou de textos, como fonte secundária, e uns têm copiado de outros e outros de uns, e muitas informações sobre ele têm circulado, mas com uma certa repetição de algumas inconsistências ou de certas dúvidas e certos lapsos da sua biografia que não foram revelados até agora. Essa mesma figura que de quem se dizia que era filho de um rabino sírio que passou da Espanha para Portugal e que foi consagrado pelos seus pais para ser um rabino judaico. Os pais teriam, depois disso, se convertido para o catolicismo romano, e então teriam ingressado na categoria de cristãos novos, e então eles refizeram a sua dedicação do filho para que ele viesse a se tornar um sacerdote católico romano. Há muitas questões ainda em aberto, e então o que temos uma biografia relativamente incompleta e uma reflexão um tanto truncada sobre finalmente quem foi esse personagem. Personagem que conviveu com orientalistas em Londres, discutiu hebraico com o imperador Dom Pedro II no Brasil, circulou por serras e campinas brasileiras em busca de plantas e de minerais para seus interesses de laboratório, como pesquisador também que foi. Enfim, uma pessoa que marcou diversos campos de atuação, mas sobre quem não se tem um edifício biográfico totalmente construído. Há muitas lacunas e muitas dúvidas. Ele, no campo da religião, transitou de uma suposta situação de um cristão novo para o campo de se tornar um acatólico, vindo também depois a flertar com os presbiterianos e, por fim,
Seu corpo foi sepultado no cemitério dos protestantes em São Paulo, após essa circulação religiosa, sobre a qual também pouca coisa se encontra escrita. Santos Saraiva hoje é uma figura quase ignorada no ambiente intelectual brasileiro, e então, talvez também o seja no mesmo contexto português. A vida e a obra dele têm lacunas e pontos de descontinuidade na sua trajetória, e o objetivo desta comunicação desta noite, muito modestamente, uma reflexão em torno da reunião dos fragmentos históricos, biográficos dessa figura, Santos Saraiva, a tentativa de delinear um fio condutor que possa reconstituir um pouco a sua trajetória e recuperar referências que possam adensar a memória do seu legado cultural. Não passaram despercebidas deste pesquisador que tem lidado com o tema há mais de 20 anos, certas inconsistências, e essas inconsistências no próprio corpus documental, elas não puderam ainda ser estruturadas e organizadas e respondidas, e essas descontinuidades, elas são bem frequentes, inclusive na linha do tempo, começando, inclusive, pela data de nascimento de Santos Saraiva, que em diferentes documentos apresenta já uma dúvida sobre o ano, não tanto o dia nem o mês, 22 de fevereiro, mas poderia ser de 1831, como consta na certidão de batismo, que foi localizada no Arquivo Distrital do Viseu, ou 22 de fevereiro de 1832, ou de 1834, como foi consignado, foi registrado por escrito pelo filho de Santos Saraiva, que é praticamente a fonte mais completa de informações e que estão, vamos dizer, colocadas à disposição dos interessados através de duas publicações, textos que datam de 1932 e de 1939, que se tornaram praticamente fonte principal das informações que dizem respeito a esse cidadão, Francisco Rodrigues Santos Saraiva. Então, acho que podemos organizar um pouquinho esta conversa, esta fala minha, colocando de uma forma talvez um pouco artificial o personagem num dos lados do Atlântico, ou seja, em Portugal, na Europa, para que depois o acompanhemos na travessia. E vem então a questão do seu nascimento, a sua família, as suas origens. E já estes primeiros dados são um tanto inconsistentes. Mas, começando desse jeito, nós podemos procurar Francisco Rodrigues Santos Saraiva, ou simplesmente Santos Saraiva, na sua origem na Vila Seca de Armamar, atual Vila Seca, Santo Adrião, da freguesia de Armamar, no distrito de Viseu. E ali nós devemos localizar os seus genitores, os pais de Santos Saraiva, reconhecidos como se chamando, respectivamente, Antônio dos Santos Saraiva e Ana Rita, ou Ana Rola Saraiva, ambos portugueses, reconhecidos como cristãos novos. E isso significa, então, em outras palavras também, que há
um antecedente judaico na família, supostamente família Saraiva, de origem judaica, o que é um complicador, porque há todo também um contexto que está relacionado com a, essa- esse processo da formação dos cristãos novos por força da Inquisição, e são muitas as histórias, mas também há um certo arrolamento básico que estabelece os nomes das famílias, dos grupos humanos que tiveram que fazer esse processo, passar por esse processo de sobrevivência, quando judeus e mouros passaram a ser intensamente perseguidos bem no finalzinho do século XV, por iniciativa do rei Dom Manuel. Então, essa origem, ou seus antecedentes, os antecedentes de Santos Saraiva, envolve a informação de que esse cidadão teria nascido em 1831, ou 1832, ou 1834, nessa porção de Portugal, próxima do Rio Douro, e um dos pesquisadores brasileiros, que é um genealogista, Dr. Paulo Valadares, ele esteve pessoalmente no chamado Arquivo Distrital de Viseu e localizou ali registro do lançamento da certidão de batismo. Com isso, houve, digamos, uma mudança de alguns pormenores, especialmente o nome completo dos pais, mesmo o ano de nascimento. Então, falando neste momento a respeito do ano de nascimento, nós vamos escolher um deles, que é o de 1831, que é ano que consta da certidão de batismo, localizada ali, agora localizada em Viseu, mas há uma certa dúvida. Há também uma dúvida com respeito até ao nome do pai, e a informação que foi propagada pelo filho, Eliezer dos Santos Saraiva, que é a principal fonte biográfica. Segundo essa informação, o pai teria sido um rabino sírio, rabino, portanto, ligado ao judaísmo, e radicado na Espanha, mas de origem síria. Isso não parece muito claro. Parece que é um esforço até, talvez, de validação dos estudos que Santo Saraiva fez da língua hebraica e que teriam, então, como antecedente o fato de que os seus pais eram descendentes de Abraão e seu pai era rabino, mas isso não pôde ser comprovado e não existem registros. Então, são certas inconsistências que giram em torno da data, do local, da própria identidade dos pais. Sobre a infância e mocidade também não, não temos informações, os registros são muito escassos, mas o que se encontra nas biografias é que Francisco Santos Saraiva, muito cedo, foi encaminhado então ao sacerdócio católico romano e ainda pouco mais que adolescente, lá pela casa dos seus entre 15 e 20 anos, ele foi se matricular na Universidade de Coimbra em busca do título de doutor em teologia e direito canônico. Quando chegou em Coimbra, ele já carregava sua bagagem intelectual, um domínio bastante consistente de latim, que era um pré-requisito para o ingresso, para a admissão em Coimbra, e também uma boa instrução da língua hebraica. Tinha a ver, então, com as origens
dos pais, especialmente do pai, familiaridade com a língua hebraica. Essas duas línguas clássicas foram bastante dominadas por Santos Saraiva, tanto que em síntese se fala da capacidade dele de atuar como um filólogo, estudioso das palavras e das letras, e um latinista e hebraísta. Santos Saraiva teria então se doutorado por Coimbra, porque certamente é uma credencial importante, era e continua sendo uma referência bastante marcante. E essa credencial, ela foi bastante útil para Santos Saraiva quando ele resolveu vir para o Brasil por volta de 1860. Mas, antes de aqui chegar, consta que ele circulava entre escritores, escritores notáveis da língua portuguesa, isso em Lisboa e Coimbra, nos centros de maior concentração cultural de Portugal. E entre esses nomes consta o Alexandre Herculano, um nome clássico aí de grande envergadura, Almeida Garré, Antero do Quintal, Antônio Feliciano de Castilho, Camilo Castelo Branco, Essa de Queiroz, escritores notabilíssimos que fizeram a transição do romantismo para o realismo na literatura portuguesa. E esses são registros que não puderam ser comprovados. Estudando já um pouco, há mais tempo, um pouco a biografia de Santos Saraiva, consegui, na Universidade Mackenzie, onde trabalhei até recentemente, envolver um interesse de uma doutora, professora de latim e línguas clássicas, e essa professora realizou uma viagem para Portugal e visitou a Universidade de Coimbra e foi ali muito bem recebida por uma docente que a acompanhou na busca de registros documentais, praticamente ficheiros, assim chamados em Portugal, para localizar, se possível, o histórico e o dossiê relativo a esse ex-aluno de Coimbra, que teria passado por lá por volta de 1850. E após uns 2 dias de trabalho contínuo, assistido por funcionários da biblioteca, apoiados e, assim, dedicado a essa busca, a conclusão foi que esse nome simplesmente não aparece em nenhum momento, desde 1845 até 1855, e essa ausência de registros desse nome levanta uma outra suspeita, que talvez Santos Saraiva não tivesse o título de doutor em direito canônico, em teologia, mas se ele não tivesse, como é que ele teria sido ordenado padre católico? Porque ele não fez seminário, não cursou nenhuma escola religiosa, e com o doutorado em teologia ele teria suficiente titulação para poder ser ordenado, coisa que aconteceu por volta de 1855. Então, essa dúvida, ela persiste e nos sugere que ou realmente toda essa história não tem consistência, ou houve um expurgo nos registros da Universidade de Coimbra, talvez até por conta de eventual participação
de Santos Saraiva, pelo seu temperamento inquieto, em movimentos populares da metade do século XIX, como a Patuleia, desculpa, a Patuleia, e há um outro movimento, uma convulsão chamada Maria da Fonte, e outros movimentos políticos, às vezes alguns de periferia, mas que criaram certa agitação. E alunos de Coimbra que eventualmente tivessem participado poderiam ter sofrido represálias e até terem sido expulsos, ou seus históricos terem sido, de alguma forma, colocados em à parte do grupo dos seus contemporâneos. O fato é que não consta em Coimbra a passagem de Santos Saraiva, tão citada, tantas vezes mencionada pelos seus biógrafos, especialmente o seu filho Eliezer dos Santos Saraiva, que publicou pelo menos dois textos, e temos, inclusive, em mãos. Um deles data de 1932, na preparação aqui de uma introdução a um dos livros do pai, e aqui ele praticamente apresenta a biografia do pai, segundo ouviu dizer do próprio pai. Esta é uma das fontes, Saraiva, 1932. E a outra fonte é uma publicação que partiu do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, subscrita pelo filho, Eliezer dos Santos Saraiva, com o título curioso O Sábio das Picadas. E Picadas aqui é um lugar geográfico na redondeza de Florianópolis, atual capital, antiga cidade do Desterro. E aqui há, então, uma série de informações, muitas delas sem comprovação, quase que todas, mas sempre se referindo a um relato verbal por parte do pai. Essas primeiras observações nossas de não encontrar registros que confirmassem, que atestassem a veracidade das informações, nos deixou um tanto abatidos, porque passamos a suspeitar até que pudesse tudo isso ser uma farsa, uma fraude acadêmica, o que seria muito grave ter se difundido uma versão grandiloquente e um intelectual que chegou ao Brasil com essa fama de ser um erudito. A passagem por de Santo Saraiva por Coimbra, que não foi confirmada, ela poderia também ter sido afetada de alguma forma, por reformas que a universidade passou teve que encarar a partir das ações do Marquês de Pombal, e que depois foram ajustadas duas vezes pelas rainhas Maria I e Maria II, e que mudaram um pouco a rigidez, a consistência maior de formação teológica dos, então, alunos que se preparavam para o exercício do sacerdócio ou para atividade em seminário, formando outros profissionais, outros sacerdotes. Há quem diga até que Coimbra passou por uma fase, por uma onda que foi dominada pelo jansenismo, pelo racionalismo, pelo cientificismo, pelo liberalismo, que eram influências bastante presentes na metade do século XIX e que, devido às então recentes reformas de Coimbra, poderiam ter prejudicado a formação daqueles que por lá passaram com vistas ao sacerdócio na Igreja Romana. Mas isso poderia não ser determinante na
a biografia de Santos Saraiva, porque até a dúvida sobre ter passado ou não por Coimbra ainda persiste. Mas os seus biógrafos, então, estamos falando do filho, estamos falando também de um padre jesuíta, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, padre Arthur Rabuski, escreveu uma separata na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em Sinos, no ano de 1976. E essa separata trata de Santos Saraiva, particularmente de uma parte da sua biografia, da sua trajetória, que ainda vou mencionar mais um pouco mais adiante, ele presente no estado do Rio Grande do Sul, como pároco local em algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, lá por volta de 1862, um pouco adiante. Mas o padre Rabuski, que escreveu lindas páginas e com muitas referências de documentos compulsados, na realidade se apoiou bastante nos escritos do filho, Eliezer dos Santos Saraiva, que é autor que eu venho mencionando aqui e que deixa certas dúvidas sobre a segurança das informações e sobre a ausência de documentos. Até sobre o nascimento do pai, ele disse que se lembrava ter visto duas certidões com datas diferentes. Ora, se o filho fala que o pai nasceu em data não segura, é uma pista para talvez duvidar de outras informações, inclusive sobre essa trajetória um tanto grandiosa do pai, que depois de ter saído de Coimbra, ele fez uma viagem para Londres, e em Londres ele se aperfeiçoou em línguas orientais, e um dos seus biógrafos, Sacramento Black, ele fala do aprendizado de Santo Saraiva, além do hebraico, também do sânscrito, do árabe, do siríaco, além do latim, do grego e até de idiomas do norte da Europa, entre eles o inglês e o sueco. Isso não está comprovado, mas faz parte digamos, das fontes secundárias, aquelas que existem ao alcance dos interessados. Também dele, Santos Saraiva, se fala que foi um profundo conhecedor de ciências teológicas e filosóficas, e também de dedicação à mineralogia, estudos de botânica, história, numismática, paleografia, além da filologia. Portanto, um sábio naqueles tempos, ele ganharia facilmente esse rótulo, esse título de um sábio, um erudito, um homem do saber. Com essas dúvidas ainda nas nossas leituras, encontramos Santo Saraiva em Roma, depois de ter estado em Londres e ali ter convivido com pessoas de grande erudição, cultura. Ele teria se dirigido a Roma, onde consta que, inclusive, ele foi ali ordenado e recebeu a direção de uma paróquia no Brasil. Essa estada no Vaticano deve ter sido por um tempo curto, por volta de 1863 ou 64. Isto e com alguns pormenores, detalhes, se encontra nos textos que foram produzidos pelos biógrafos, principalmente o seu filho, Eliezer dos Santos Saraiva. O fato é que nós vamos encontrar Santos Saraiva num outro momento, já não mais na Europa, mas viajando para o Brasil. E é de se perguntar por que ele resolveu vir ao Brasil, se ele teria em Portugal, ou mesmo na Inglaterra, Reino Unido, teria ali uma
gozaria de uma reputação, circulando entre os maiores escritores da época e também tendo assento junto aos pesquisadores, cientistas, homens notáveis, tanto em Londres como em Lisboa. Há um dos registros que fala que em Lisboa passava o tempo entregue aos estudos filológicos, frequentando a Biblioteca Nacional, e cujos antigos manuscritos literários investigava com ardor. Há um certo engrandecimento aqui da notabilidade, da sabedoria desse cidadão que estamos aqui tratando, que padre, mas tem, com outros interesses não totalmente religiosos, né? Enfim, a aproximação dele em Lisboa teria se dado mais intensamente com Alexandre Herculano, que é uma figura de primeira grandeza, como escritor e historiador, e homem das letras. Isso foi registrado por vários dos seus biógrafos, mas quase sempre um se referindo ao outro como fonte de informação, ou seja, circulando entre fontes secundárias. Mas o filho, por exemplo, resolveu ressaltar essa aproximação de Santo Saraiva com Alexandre Herculano, indo até além de um interesse convergente em termos de literatura e estabelecendo até um certo paralelismo entre as biografias dessas duas figuras. Isso, então, vai fazendo aumentar a expectativa do futuro de Santos Saraiva, com uma convivência tão seleta e com uma circulação tão erudita. E eis que o Santos Saraiva resolve vir, então, para o Brasil. E aqui ele chega em 1860, diretamente na capital do Império, Rio de Janeiro. E aqui chegando, ele se dirige rapidamente para o interior de Minas Gerais, e ali ele vai ser capelão de funcionários de origem inglesa, trabalham no Morro Velho, são minas antigas de extração do ouro. Depois de algum tempo, ele se desloca, um ano e meio mais ou menos, se desloca para o Rio Grande do Sul, onde ele marca presença em diferentes cidades. São Francisco de Paula, fica na região da Serra. Depois ele desce lá para próximo do Uruguai. Ele se torna um pároco local em São Cepé, em São Gabriel, que é a cidade onde eu nasci. Sobe a Serra dos Tapes. E, enfim, depois de 5 anos de atuação no Brasil, como religioso, reconhecido como padre, ele resolve voltar para Lisboa, e ali, então, ele passa a residir 5 anos, de 1865 a 1870, novamente retomando seus contatos de alto nível, tanto acadêmico como literário, como as editoras, e dele, então, se diz que ele permaneceu ali alguns anos, se atualizando, renovando seus contatos, fazendo algumas viagens para o interior de Portugal. Talvez sido, tenha até ido novamente a Londres, e com essa dinâmica toda de circulação, ele também produziu trabalhos escritos, teria
teria produzido as suas primeiras obras literárias, num estilo de polêmica, de questionamento de temas sociais, temas religiosos. A primeira obra que veio a público foi na tradução de uma obra francesa, com um título extenso, chamado Jesus Cristo, por sua tolerância e brandura, modelo dos legisladores. Isso foi publicado ainda no Brasil, antes do retorno a Lisboa. Mas 5 anos depois, ou seja, em 1870, Santos Saraiva volta para o Rio de Janeiro, e é quando, então, ele tem um novo espaço de circulação, e ele se diz, então, que foi convidado pelo imperador brasileiro, Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, para o seu palácio residencial, Palácio São Cristóvão, e ali, então, Dom Pedro teria feito perguntas ao Santos Saraiva sobre os progressos pessoais dele, Dom Pedro, que era um estudioso da língua hebraica, entre outras línguas, e ele gostaria de ser avaliado, e Santos Saraiva, então, teria conversado por volta de 2 horas de duração, uma conversa, uma interlocução no Palácio Imperial, e essa informação se incorporou à biografia de Santos Saraiva como um ponto alto de destaque. Esse período, estando no Rio de Janeiro, entre 1870 e 1875, foi que ele produziu a sua maior obra, e a maior obra, sua produção mais notável, que perdura ainda até hoje, é a organização desse belíssimo dicionário latino-português, etimológico, prosódico, histórico, geográfico, mitológico, biográfico, uma obra que se tornou referencial. Cerca de 1.300 páginas. Essa obra exigiu anos de trabalho e de pesquisa do nosso latinista e hebraísta, filólogo e intelectual Santos Saraiva, e ao mesmo tempo que Santos Saraiva teria sido também, nesse período entre 70 e 75, século XIX, teria sido também reitor, o diretor-geral, do Colégio Pedro II, um colégio secundário de alta reputação, e esse registro também é um registro em aberto. Chegamos a nos movimentar aqui em São Paulo para tentar levantar pessoalmente os registros do Colégio Pedro II, mas o momento não era adequado devido à pandemia e algumas inquietações no campo da segurança no Rio de Janeiro. Então, não nos deslocamos para o Rio, ficaram os contatos lá para buscar onde está dito, registrado, confirmado, que Santos Saraiva foi reitor do Colégio Pedro II no período 70 e 75. Quanto a esse dicionário, é também de ser lembrado que o dicionário já registra aqui logo na sua página principal de rosto que ele foi redigido segundo o plano de Quicherá. Quicherá é autor de outro dicionário similar, e nas nossas buscas nós conseguimos adquirir um exemplar do dicionário latino-francês, que tem como um dos autores Quicherá, que foi
teria sido a inspiração, ou serviu de roteiro para a produção do dicionário latino-português. E esta obra é uma obra rara, Dicionnaire Latin-Français, datada de 1871, Paris, 1871, portanto, é daquela época mesmo que Santos Saraiva estava trabalhando. A editora Garnier, que foi escolhida para a produção do livro, ela, de certa forma, barganhou e acabou desagradando o autor, que se sentiu explorado pelas condições comerciais para a produção desse enorme dicionário, que chega a 2025, já como com uma edição, aqui é a cópia da 12ª edição, mas reimpressões que vêm se multiplicando para atender à demanda que vem das faculdades de Direito, estudantes de Direito. Primeira obra para quem ingressa numa faculdade, num curso de Direito no Brasil, é o da Dicionário Latino-Português Saraiva. Até hoje. E ainda é edição ainda da editora, produção ainda da editora Garnier, livraria Garnier. Mas o nosso biografado, ele se sentiu muito prejudicado, aborrecido, entrou numa depressão e resolveu chutar, entre aspas aqui, chutar o pau da barraca. Ele resolveu se retirar da capital do Império e se desfez da sua biblioteca, da parte principal da sua biblioteca, e se ressentiu profundamente e foi praticamente se exilar, uma iniciativa até parecida com a de Alexandre Herculano, em certo momento da vida dele, e foi para as tais Picadas, ou seja, uma região próxima da capital de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, onde ele adquiriu uma pequena herdade e se dedicou à agricultura, longe dos livros, longe dos doutores, e essa foi uma espécie de uma fuga que ele escolheu até com uma condição de sobrevivência, depois de ter sido reitor, se é que foi, depois de ter circulado pelo Palácio Imperial, e sobre a visita ao imperador, encontramos registro numa página do Diário do Imperador, uma obra que foi publicada aqui pela editora, não me lembro a editora, mas uma obra que é Diário do Imperador, encontramos o registro, e o imperador escreveu nas suas anotações pessoais que se encontrou com Santos Saraiva e se dispôs a conversar com ele, etc, etc. Agora já não era mais, então, o intelectual, era aquele que havia se retirado um pouco do convívio social por conta da sua saúde mental e acabou se instalando numa área muito rústica, singela, no município vizinho à antiga capital Santa Catarina, chamada então Desterro, depois Florianópolis, chamado São José, lugar que até hoje existe. E eu estive em São José, também chamado de Estreito, que é a parte continental de Florianópolis. Ali há uma rua no centro de São José, Rua Santos Saraiva. Cheguei a fotografar a placa para reforçar essa anotação, essa versão de que ele residiu lá. Então, perguntando um pouco para o morador antigo, nós soubemos que lá existia uma vila chamada Vila Santos Saraiva, na área um pouco retirada do centro,
E a Vila Santo Saraiva é que tinha sido antes as picadas, chamadas picadas de São José, e a vila tem o nome de Santo Saraiva. Ele passou 15 anos da vida dele lá. Lá ele se casou com Dona Felícia, mas como se casou? Se ele era padre, não podia se casar. Mas nesse mesmo movimento de ruptura com a intelectualidade, com o meio acadêmico, o livreiro, o editorial, ele também resolveu abjurar seus votos do sacerdócio católico e se retirou, escreveu uma proclamação contundente, para não dizer mesmo demolidora, se ressentidíssimo contra a Igreja Católica e chegou então em Santa Catarina já como ex-padre, como ex-escritor, se é que existe um ex-escritor, e ao mesmo tempo ele foi se reposicionando no seu campo de opções políticas, se tornou um republicano, se tornou um abolicionista, pugnou pela liberdade de cultos, pela separação da igreja em relação ao Estado, em favor do casamento civil, e constituiu uma família, casando-se então com a dona Felícia, e ele tiveram um filho. E esse filho único, Eliezer, mais tarde se formaria em engenharia civil na Universidade Mackenzie, instituição onde eu trabalhei por muitos anos, e foi esse Eliezer, o biógrafo do pai, que registrou, então, boa parte das particularidades e dos episódios que dizem respeito à sua trajetória. Então, começaria um novo capítulo, que seria Santo Saraiva no Mackenzie. Isso aconteceu curiosamente porque Mackenzie tinha um bom colégio chamado Escola Americana, antes de se chamar Mackenzie College, era a Escola Americana. Depois, quando ingressou no nível de estudos superiores, passou a ser Mackenzie College e faltava, a partir de um certo momento, faltou professor de latim. E então diretor, também fundador da instituição, Reverendo George Chamberlain, estava à procura de um bom professor de latim e que não fosse um sacerdote católico, porque se tratava de uma instituição protestante e havia uma certa suspeita em relação a um professor católico dentro de uma instituição norte-americana protestante. Foi assim que o próprio imperador Pedro II teria tomado conhecimento dessa demanda por um professor de latim e queria recomendar ao reverendo Chamberlain a figura de Santo Saraiva para fazer parte do corpo docente da escola americana. E o reverendo Chamberlain se deslocou para Santa Catarina 2 vezes, em tentativas de trazer o Santo Saraiva para São Paulo e para fazer parte do corpo docente do Mackenzie, para substituir o professor de latim que havia deixado a instituição para assumir, em 1890, assumir a direção plena do jornal periódico O Estado de São Paulo, Estadão, que por sua vez substituía a província de São Paulo, que em 1889 ocorreu a proclamação da República, e o jornal Província logo mudou de nome para Estado de São Paulo. E Francisco Rangel Pestana, um nome bastante destacado aqui, era o professor de latim da escola americana. E o Reverendo Chamberlain foi convidar o nosso biografado para vir a São Paulo e ser professor de latim. Isso foi acontecer por 2 vezes e tal, mas deu ao biografado, que é o Santos Saraiva, ainda outro desafio de promover uma revisão das traduções bíblicas de Figueiredo e de Almeida, são
traduções em língua portuguesa clássicas, Almeida mais do campo protestante e Figueiredo mais no campo católico. E Reverendo Chamberlain achava que o padre, o ex-padre, poderia fazer essa revisão enquanto professor Mackenzie, já que ele tinha um domínio bom do hebraico, língua em que foi vertido o Antigo Testamento nas suas origens, e o latim seria um auxiliar devido às versões portuguesas terem passado pela versão de São Jerônimo, a versão da Vulgata. Santa Saraiva não aceitou esse desafio, entendeu que não cabia uma revisão, mas que cabia talvez uma nova tradução. E, e ele, no momento um pouco posterior, já em São Paulo, ele se dedicou a um trabalho notável, como um tipo de uma amostra das suas competências de domínio do hebraico, e ele traduziu o livro dos Salmos, livro bíblico de 150 capítulos, do Antigo Testamento hebreu, traduziu novamente para o português diretamente do hebraico, pelo menos foi essa a mensagem que prevaleceu. Não só traduziu em versos soltos, produzindo então um texto até então não conhecido dos Salmos nessa versão, mas ele também apresenta na parte final do livro um longo comentário e crítica em relação especialmente à versão de Figueiredo, e também comenta a Vulgata como tendo sido imprecisa em algumas passagens. Então foi uma produção aqui patrocinada pelo Reverendo Chamberlain, impressa nos Estados Unidos, no biografado, e essa obra chamada Harpa de Israel é uma tradução do livro dos Salmos, supostamente feita diretamente do hebraico bíblico para a língua portuguesa, com uma série de críticas e observações. E assim, nós estamos para terminar aqui, já meu tempo está esgotado, e eu queria ainda mencionar que o então professor Santos Saraiva residiu no próprio campus de 1892 até 1900, quando foi acometido de uma enfermidade grave e foi internado no Hospital Samaritano, nas proximidades do campus da Universidade de Mackenzie, o antigo Mackenzie College, mais antigo na escola americana. E ele havia começado a preparar uma obra que também seria um monumento ao dicionário etimológico da língua portuguesa, mas ele não teve forças para levar avante essa tarefa e ficou apenas na metade da primeira letra, a letra A, desse dicionário etimológico que seria acrescentado à sua produção, que tem como destaque o dicionário latino-português. Santos Saraiva, então, internado no Hospital Samaritano, ele faleceu às 10 horas e 45 da manhã do dia 3 de julho de 1900 e foi sepultado no cemitério dos protestantes. Estive pessoalmente tanto no cemitério como no hospital e no cemitério, em busca de mais informações, e no cemitério consta que houve uma exumação posterior dos restos mortais de Santos Saraiva, restos esses que foram encaminhados para Santa Catarina pelo filho, para serem guardados, depositados numa sepultura onde já estavam os restos mortais da esposa
esposa tardia, Santos Saraiva, e que ficaram então ali na cidade de São José, vizinha a Florianópolis. Assim, são traços gerais que podem ser aprofundados, expandidos ou desmentidos. Eu tenho comigo aqui vários textos, pequenos e outros mais amplos, e também tenho aqui artigos publicados em alguns periódicos mais acadêmicos, sim, uma circulação maior, sobre Retrato de um Sábio, a figura de Santos Saraiva, de 2001, da minha autoria, latinista de Santos Saraiva, latinista de muitos saberes e poucos olhares, em parceria com a professora pesquisadora que esteve em Coimbra, a sacralidade e a poeticidade do Salmo 22 em harpa de Israel, de Santos Saraiva, professora Elaine e professor Marcel, a figura multifacetada de Santos Saraiva na Galeria dos Maquinzistas Notáveis, no âmbito da Academia Maquinzista de Letras. Há outros textos, e um deles que talvez seja a principal fonte para a discussão de se Santos Saraiva era ou não de família de cristãos novos ou de raízes judaicas, está neste texto da revista Gerações, produzida pelo Boletim da Sociedade Genealógica Judaica do Brasil. Eu tenho um rol dessas fontes bibliográficas no meu roteiro e me coloco à disposição, agradecendo a paciência e a tolerância dos senhores e senhoras que aqui me ouviram nessa singela exposição. Muito obrigado, uma boa noite, fico à disposição. Obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo, muito obrigado pela exposição que fez. Deixei correr um bocadinho mais, mas não quis interromper. Para terminar, e bem aqui o biografado Santos Saraiva, pedia então agora para as pessoas se inscreverem. Já temos a inscrição do professor Rui Carita, podem se inscrever, e enquanto se inscrevem e pedem a palavra, eu iria fazer uma questão. É interessante, Santos Saraiva tem, pelos vistos, ligações a muitos autores portugueses, está há muito tempo fora, vai e volta, não só para o Brasil, mas também para a Europa, e aquilo que eu pergunto é que seria muito normal na época ele trocar correspondência com alguns desses autores. Existe algum, ou já surgiu em algum arquivo, alguma troca de correspondência entre Santos Saraiva e Alexandre Herculano ou outros dos autores com quem ele eventualmente se poderia escrever aqui em Portugal, ou mesmo no Brasil, quando ele esteve na Europa, não é? Existe algum corpus de correspondência privada que pudesse, de certa forma, dar também um aspecto um bocado diferenciado de investigação sobre a personalidade para além da obra publicada? É uma ótima observação, doutor Rui. Eu não sei se existe esse material, esse corpus de correspondência trocada com escritores da época, que seria uma fonte preciosíssima aí para os nossos interesses de esclarecimento. Se existe, eu não tenho conhecimento, não tive acesso, e eu penso que as minhas buscas não foram exaustivas. Não estive em Portugal com esse objetivo, embora tivesse visitado o país várias vezes, mas é um desafio, ou talvez até por aqui mesmo, no Arquivo Nacional, é um desafio que eu considero como um bom caminho para o esclarecimento algumas dessas inconsistências e eventual até desmitificação né, da figura que, do ponto de vista dos seus poucos biógrafos consultados, era dotado de uma excepcionalidade intelectual e grandiosa, e que teria convivido com esses
esses literatos, esses autores do século XIX, nomes esses que foram citados, que são os maiores nomes praticamente da época, que certamente era comum circular em cartas e trocar mensagens escritas que devem ter sido guardadas, talvez haja, em Portugal mesmo, não sei, na Torre do Tombo, em algum arquivo, haja material que possa ajudar a desvendar um pouco o tal mistério, que nós falamos do mistério, porque ele tem algumas aparições e desaparecimentos que levantam dúvidas ou deixam dúvidas sobre a consistência da sua biografia. Muito obrigado, doutor Rui. É uma Muito excelente obrigado. sugestão. Já agora uma pequena nota, o período de nascimento dele coincide exatamente com a Guerra Civil, que ocorre em Portugal em 1832-1834, 1831 é um período também muito perturbado em Portugal, e portanto é um período muito, muito, muito complexo e portanto não admira que haja inclusive dificuldades na localização exata ou na datação exata do seu nascimento. É possível que exista. Professor Rui Carita, está inscrito, não sei se mais alguém quer se inscrever, entretanto passo já a palavra ao Rui Carita. Muito obrigado por estar connosco, mais uma vez, muito boa noite. Ok. Parabéns, é sempre quem se dedica à diáspora e à Portugalidade, é sempre um desafio interessante. Agora, eu peço desculpa, eu acho que estamos na senda de um vigarista. Nitidamente. Quer dizer, o homem que chega ao Brasil e que, principalmente no fim da vida com os filhos, se promove. Atenção, começa por haver um pormenor logo de base. Não se pode apagar o nome de uma universidade. Não pode ser apagado. Pode ser apagado pontualmente aqui ou ali, mas ele tem que ter inscrições nas várias cadeiras, tem que pagar propinas, tem que fazer exames, e está registado e não está. Logo pela Universidade de Coimbra ele não passou. Depois, de facto, é ver as várias publicações da época em Portugal, a saber, sendo um homem com tantos contactos, logicamente haveria de haver nas gazetas e por aí fora, etc. Depois, ir a Roma e ser nomeado para uma paróquia, não pode. É mentira. Roma nomeia bispos, não nomeia párocos. Quem nomeia os párocos são os bispos. Logo era uma interferência estranha de Roma sobre as dioceses brasileiras, dizer vai nomear este senhor ou aquele senhor, não dá. E falta também o registro das normas de ordenação. Ele foi ordenado padre aonde? Ele foi ordenado padre como? Isto também está tudo registado. Logo, ele tem que ter tomar prima tonsura, segunda tonsura, logo ainda por cima tem caminhos para passar, não é? Não é propriamente. É engraçado, no final da vida ele ter uma obra notável publicada. Atenção, depois é uma obra notável. Pode ser plagiada a partir do francês, pode ser um trabalho de equiparação, agora teriam que ser os especialistas da área a ver até que ponto é que, a partir do dicionário francês, ele não fez o português. Agora, é uma obra notável. Logo, era um homem que se movimentava muito bem. E a prova é que consegue ser recebido pelo imperador Dom Pedro II e haver registros de que o Dom Pedro falou com ele. Logo, atenção, é um homem que no fim da vida pelos filhos se promove sucessivamente, mas isso acontece. É só bonito para a parte dos filhos, pelo menos gostavam do pai, o que já não é mau. Agora, que é um homem que no final da vida tem uma obra notável, tem. Agora, a maneira como chegou lá é que
temos dúvidas e não é o que o filho diz, que não pode ser nomeado padre em Roma, para uma paróquia qualquer do Brasil, não pode passar pela Universidade de Coimbra e não ficar documentação nenhuma, que há registros por cadeiras, não é só registros no curso, é por cadeiras, tem que fazer exames, tem que ter a aprovação. Para não falar se tirou uma licenciatura, se tirou um doutoramento, porque pelos vistos nem uma coisa nem outra, etc. E depois seria importante tentar perceber como é que vem de uma paróquia de Viseu um homem para a Universidade de Coimbra. Quem é que pagou? Quem é que foi a família que suportou os primeiros anos de trabalho dele? Porque não há dúvida que ele aprendeu, ele trabalhou, ele falava, não sei se falava hebraico, não sei se falava francês, inglês, português, mas nitidamente há uma aprendizagem desse homem para depois chegar ao fim da vida e ter um dicionário como ele o publica, não é? Não é por acaso, com certeza. Logo, quem é a família que inicialmente o suportou e depois que suportou as diversas viagens. Porque isto também é preciso saber, quer dizer, não se vai ao Brasil à boleia, não é? Não é? Logo é preciso saber quem é que fez, mas de qualquer maneira é uma questão interessante, é uma questão engraçada e sempre difícil dos portugueses no Brasil e dos brasileiros em Portugal. Não é fácil às vezes. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rui Carita. O senhor aumenta as minhas suspeitas de que poderemos estar tratando realmente de um personagem ou de uma grande fraude. Eu tenho aqui uma anotação copiada aqui do Diário do Imperador, e ele registrou o imperador Pedro II no dia 16 de junho de 1871. Ele registrou aqui uma visita de uma determinada pessoa, que eu não conheço, Soromenho, que estudou em Madrid e tal. E ele, na última linha aqui, o imperador escreveu assim: referiu-me, esse senhor, Soromenho, referiu-me à história do padre Saraiva, que é para ele um impostor. Então, lá no palácio, entrou a dúvida: será que ele tem uma história autêntica ou é um impostor? Se nós partíssemos Parece que alguém que o conheceu, exato, e não era o filho. Mas o próprio imperador, 3 dias depois, disse: é curioso ouvir as opiniões desencontradas dos homens, diz o imperador. O padre Saraiva é impostor para Soromenho, merece todo o conceito para Viale. Então ele registra aqui uma outra presença aqui de alguém que tinha boas referências do padre Saraiva para dar ao imperador. Ou seja, o próprio imperador ficou com dúvida se tratava de alguém digno de confiança ou um impostor, né? É uma questão, portanto, bastante ainda em aberto, um desafio para investigadores, para acadêmicos, para estudiosos que queiram desvendar um pouco esse mistério. Por isso a palavra mistério que vem a propósito de dúvidas que ficaram em torno dele. Talvez até seja uma explicação por que essa figura é tão pouco conhecida dos meios culturais brasileiros e portugueses, talvez pela suspeita de que ele não existiu nos termos biografados, o que seria bastante lamentável e até estaríamos, de certa forma, perdendo tempo, o nosso tempo aqui hoje também, tratando de uma farsa, um farsante. Eu peço desculpa, quer dizer, mesmo o farsante tem obra. Tem obra. O homem tem obra publicada. Então, e a obra maior foi criticada como tendo sido plagiada, eventualmente plagiada, da obra francesa, mas mesmo para plagiar e traduzir um dicionário, não é coisa comum, trivial. Mas né? não é por acaso, dá trabalho até o plagiar.
E há muitas que morrem agora à porta, não é? É, Temos agora uma série de mortes dessas. isso. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, professor Marcelo, pela resposta. Temos agora duas inscrições, professor João Amaral e depois a doutora Marota. João, muito boa noite. Rapidinho, super rapidinho. Primeiro, parabenizar o professor Marcel Mendes pelo trabalho e pela pesquisa que ele vem fazendo há bastante tempo, e a sugestão é que ele apresente um artigo para que integre a revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a sair nas próximas edições. Mas um aspecto chama bastante atenção, professor Marcel, que é o fato do Francisco Rangel Pestana, envolvido com o jornal O Estado de São Paulo, um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ter ido a Santa Catarina tentando trazê-lo para trabalhar no Mackenzie. Doutor João, E o outro aspecto, talvez mais uma fonte primária de pesquisa, que é todo o trabalho que o padre, né, ou o farsante Santos Saraiva tenha desenvolvido dentro do próprio Mackenzie, né? Então, essa é a minha outra etapa, talvez um outro bate-papo, e parabéns. doutor João, só me permite só um adendo. Quem foi a Santa Catarina em busca de Santos Saraiva foi o reverendo George Chamberlain, que queria suprir a vaga da Exato, desculpa. E quando o Santos Saraiva se instalou no Mackenzie, ele passou a ser professor de latim, de português, de história e de mineralogia para os engenheiros na primeira congregação, primeira composição de congregação da Escola de Engenharia, fundada em 1896, do Mackenzie. Ou seja, ele conseguiu, digamos, acumular diferentes competências acadêmicas pela versão, vamos dizer, que foi acolhida no Mackenzie, que seria talvez relatada por ele mesmo, das habilidades, dos conhecimentos, da experiência, do domínio que ele tinha em tantos campos diferentes, né? Desde o hebraico, passando pelo latim e pela língua portuguesa, naturalmente, por história, etc. Ou seja, se isso não é, vamos dizer, se ele não tinha realmente essa formação e essa biografia, ele conseguiu enganar muitos, né? E a gente espera que não sejamos nós também aqui, mais alguns a acreditarem em todas as façanhas do nosso padre Saraiva, que também não era padre, né? Não foi, renunciou, abjurou aos votos. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Professora Marota, muito boa noite. Boa noite. É muito interessante e esse assunto cheio de mistério sempre desperta curiosidade. Sem dúvida, o Santos Saraiva, o misterioso Santos Saraiva, tinha realmente uma bagagem cultural muito boa, porque até pela própria origem, os conhecimentos, a passagem dos conhecimentos teológicos, vamos dizer assim, do judaísmo, depois trabalhando e participando de colégio protestante, com conhecimento de outra prática religiosa. A minha pergunta se prende especificamente à condição de personalidade dele. Como era o comportamento dele em sociedade, né? Talvez como um estudioso, um filósofo, a condição dele ser novo cristão e também a condição de ter deixado a batina, vamos dizer assim, e passado a ser um homem em sociedade, casado, com filhos. Existe algum relato sobre o comportamento desse homem? Porque ele inspira uma certa curiosidade e um certo mistério em redor do seu dia a dia. Existe alguma coisa a esse respeito, professor Marcel? Eu O não tenho conhecimento de alguma parte dos textos consultados, pelo menos os que eu tive acesso,
que tratam desse olhar, vamos dizer, psicológico, da personalidade dele, do comportamento social. Não tenho, pode ser que exista, mas os seus biógrafos eram muito próximos dele, e os que não estavam próximos se basearam nos textos daqueles mais próximos. É uma interessante porque é uma circularidade de referências, todas as referências sempre recaem nos mesmos nomes, todos, vamos dizer, fontes secundárias, todas fontes secundárias. E o filho seria talvez a pessoa mais indicada para dizer da personalidade do pai, mas fiz essas leituras todas que me chegaram às mãos e não encontrei nenhuma reflexão sobre a personalidade do pai. Contudo, pensando que ele ocupou tantas funções e desenvolveu tantos saberes, mas a sua opção por um período de reclusão praticamente em Santa Catarina, numa zona rural, como agricultor, pegando, inclusive, aí há relatos dele pegando na enxada e vivendo ali de uma forma bem vamos dizer, rural e rústica e singela, podem representar talvez um traço do seu comportamento reativo à sociedade, de busca de isolamento e de uma reação assim, talvez até um pouco imatura ou desproporcional às dificuldades financeiras que ele teve com a editora. Mas não só isso, né? Certamente ele tinha uma carga de reflexões que o levaram a romper com a igreja, a romper com a sociedade, a romper com o mundo erudito. Mas depois ele teve retornos, né? Retornos, porque ele mesmo em Santa Catarina começou a escrever artigos em jornais, publicar poesias, e ainda teve uma passagem por 2 colégios em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde ele teria sido professor lá antes de vir para o Mackenzie. E no Mackenzie ele foi um homem recluso também, ele morou numa dependência fechada, isolada, como um sozinho, que pôde aguardar ali o final dos seus dias. E, assim, talvez esses aspectos do isolamento dele queiram dizer que ele não era uma pessoa de bom trânsito, de boa comunicação social e de talvez alguma dificuldade de convivência, né? Talvez. Mas não dá para dizer só com base nessas observações, né? Eu fico devendo essa observação, doutora. Mas eu agradeço de qualquer forma. E só complementando, fui maquinista durante um período do meu período Oh, de escola, fiz escola técnica do Mackenzie e que bom. muito me apraz ainda as lembranças que tenho do Mackenzie College. Que bom. Parabéns. Eu sou Obrigada. maquinista também bastante convicto e apaixonado. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, doutora. Muito bem, muito obrigado. Não sei se neste momento não há mais nenhuma inscrição que eu veja. Mais alguém se quer inscrever? Estamos também a chegar ao fim do nosso tempo. Muito obrigado, professor Marcelo. Temos realmente aqui assim uma personagem. É interessante que nunca me cruzei com esta personalidade. Portanto, para mim é uma total novidade e daí até aquela pergunta das cartas, porque a existência de cartas teria um significado importante e tentar Sim. descobrir qualquer coisa é capaz de ser interessante e não o descobrindo indicia alguma coisa, não é? Indicia o facto de que essa comunicação realmente não existia e que podemos estar, na realidade, perante alguém que se faz passar por alguém que não é. E que naquela época seria mais fácil. E tendo realmente um afastamento da sociedade e esse comportamento um pouco antissocial, era também já uma fase de proteção no final de vida. Mas é um homem bastante misterioso. Eu não sei se quer deixar aqui assim, algumas palavras antes de eu passar ao professor César Bargo para fecharmos. Eu já agora posso dizer que e desejar já aqui as minhas
os meus desejos de excelentes festas e um bom Natal a todos, boas entradas no ano 2026 para todos e para as vossas famílias. E também dizer que vamos recomeçar em janeiro, logo na primeira quinzena, e vamos trazer aqui assim um aspecto interessante, que é uma rota internacional, uma rota cultural, trazida aqui assim por uma pessoa que está muito envolvida em termos de rotas históricas, e que vamos trazer aqui assim uma história comum que atravessa oceanos, que são as rotas culturais Destination Napoleon. Mas depois voltaremos a entrar em contacto para dar informação mais precisa. Obrigado. Não sei se o professor Marcelo quer dizer mais alguma coisa, se eu posso passar ao César. Eu só quero agradecer a acolhida e quero aqui registrar também a minha gratidão ao meu colega aqui que está comigo aqui, o professor Fernando Santos da Silva, que me deu apoio aqui, suporte tecnológico e preparou os slides. Também é um pesquisador, um historiador, um doutor, oriundo do Mackenzie, e faz parte do nosso Instituto de História Geográfica. Eu registro aqui os meus agradecimentos a ele e desejo a todos um Natal abençoado, um ano novo também bastante feliz, sob os cuidados, sob as bênçãos do nosso Deus Criador, Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Muito obrigado. César, para fechar. Sim, eu queria comentar que eu também procurei essa semana tentar entender quem era o personagem que ia ser trazido, que também não conhecia, e também não encontrei dados que eu conseguisse articular para ter alguma opinião a respeito, por isso estava curioso. Aí achei interessante quando o professor Mendes comenta, né? Se é verdade que ele em algum momento é uma fraude, talvez estejamos aqui perdendo tempo, né? E eu pensei comigo, na verdade é que está a graça de estar aqui, porque ele está há 100 e poucos anos de nós na história. A gente se debruçou ao longo desses 4, 5 anos em migalhas de elementos históricos que estão aí há 400, 500, né? E que são todas grandes especulações, um pouquinho mais fundamentadas, um pouquinho menos fundamentadas, mas sabemos todos nós que 100% verdadeiras não são. Até porque a verdade como conceito em si, daquela época, século XVI, XVII, e agora, é outra. Se fala em pós-verdade, se fala em outras realidades que fazem com que este momento, no final, passando uma grande régua, seja um momento de confraternização e de especulação coletiva por aqueles que têm uma paixão de entender como chegamos onde chegamos em 2025, às portas de 2026. Né? Então, eu digo isso para que a gente se sinta motivado através dos laços de amizade, através desse ritual que acabou se fechando aqui, a cada 15 dias, 21 dias, tem alguém de Portugal, alguém do Brasil, e revisitar a nossa vontade de fazer com que essa nossa história nos una ainda mais, como diz o nosso slogan. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, ao João muito, que vejo aqui na primeira fase, até os que eu não conheço, mas acabo conhecendo agora, o Pedro Santos, que está aqui, o Brandão Ferreira, que estava em algum momento aí, ao Rui Carita, que eu admiro muito já pela narrativa, parece que já o conheço há anos, né? Então, em meu nome aqui, eu não sei se o Secomante quer falar alguma coisa, não sei nem se ele está aí. Eu desejo a todos uma grande entrada de ano aí e fiquem com a gente em 26. Rui, pode acabar, meu querido. Muito obrigado. Não, por mim está tudo dito. Não sei se o Elcio quer dizer algumas palavras e voltamos a ver em 2026. Um Santo Natal para todos. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado. E professor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado e parabéns por trazer. Nem sempre é fácil falar destas coisas, ou torna-se ainda mais difícil os mistérios. Sem dúvida. Tá bom, muito bom, muito obrigado. Agradeço a atenção. Excelente noite aí, parabéns a todos, ótimo final de ano aí. César, qualquer coisa liga. Obrigado. Grande abraço, parabéns, Marcelo. Parabéns, Fernando.